Olá, mais um programa Saúde é Vida no ar e desde já eu aproveito para agradecer a sua companhia e audiência ao longo de todas as nossas edições. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre uma doença pouco conhecida, viu? Lipedema. Já ouviu falar? Pois é, apesar de ser pouco conhecida, essa é uma doença que atinge muitas brasileiras. 5 milhões aí, mais ou menos, só aqui no Brasil. Para a gente poder entender o que é essa doença, porque tantas mulheres têm os sintomas do lipedema, a gente convidou o Dr. Fábio Kamamoto, ele que é cirurgião plástico e aceitou o nosso convite de falar aqui para o Saúde é Vida. A gente lembra que ainda devido à pandemia a gente continua fazendo por meio do sistema de deliberação remota, pela internet, as nossas entrevistas e o Dr. Fábio está lá em São Paulo e vai conversar com a gente agora. Mas antes de começar nosso bate-papo, muito obrigada. A gente está vendo aí que o senhor está no hospital, está ainda com as roupas de trabalho. Muito obrigada, viu, por parar seus atendimentos e tirar todas as nossas dúvidas aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Viviane, de falar sobre um tema tão importante, né, que é o lipedema, com seus telespectadores. Doutor, então para a gente começar, lipedema, essa é uma doença que passou a ser reconhecida pela Organização Mundial de Saúde faz pouco tempo, né? Eu estava dando uma olhada na internet, apesar de atingir muitas pessoas, agora que ela foi reconhecida, como assim? Exatamente, Via. A gente codifica as doenças no mundo, né, dentro de um código chamado CID, que é o Código Internacional de Doenças. E o Código 11, que é o mais recente, o CID-11, foi adotado no Brasil agora no dia 1º de janeiro desse ano. E ele já inclui o lipedema como doença. Então, é um reconhecimento não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que lipedema é uma doença. E o que é essa doença, doutor? Exatamente. Olha, o lipedema é uma doença que tem uma herança genética e que acomete mulheres, basicamente. 99,99% só em mulheres. E essas mulheres, elas referem, assim, um crescimento da gordura da coxa, joelho, das pernas e dos braços de uma maneira progressiva. Principalmente quando ela tem mudanças hormonais. Então, é quando ela começa a menstruar, quando ela tem as gestações, quando ela tem a menopausa dela, ou quando ela toma anticoncepcional. Nesses momentos que a gente chama gatilhos, essa gordura começa a crescer muito rapidamente, formar nódulos, e não é só uma questão de estética, sabe, Viviane? É uma questão de doença, porque aí ela começa a doer, elas têm queimação na perna, dor à palpação. Outra característica que elas contam é que elas ficam roxas com facilidade. Então, você olha, nem sei onde eu bati, e minha perna já está roxa. E aí elas começam a ter uma alteração, uma deformidade na perna, que ela fica com um formato como se fosse um tronco. Ela perde aquele contorno do músculo e ela fica toda reta. E na transição da perna para o pé, é uma transição muito abrupta. Então parece que a gente coloca um elástico ali no tornozelo, um garrote. Então vem uma perna reta que parece um tronco e ela fica assim com um garrote em torno do pé. Isso é uma doença super, super comum, pode atingir entre 9 a 10% das mulheres do mundo. Então, a gente estima que tenha 5 milhões de brasileiras que estejam se identificando com isso que a gente está conversando hoje. Doutor, o senhor disse aí mudanças hormonais, mas o que provoca exatamente? Por que essas mudanças geram tudo isso na mulher? O que acontece é que essas mudanças hormonais desencadeiam um processo de multiplicação dessas células e de aumento de volume. E aí, junto com isso, um processo de reação inflamatória. Por isso que vem a dor, por isso que vem todos aqueles hematomas sem uma causa, né? Isso, Viviane, é agravado por alguns hábitos alimentares, que a gente chama de alimentos inflamatórios, né? Então, as mulheres referem que elas pioram da dor quando elas comem muito glúten, que é o trigo, açúcar, álcool e carne vermelha e leite de vaca. Esses alimentos, né, a lactose, o glúten, o açúcar e o álcool, têm relação com inflamação. Então, elas dizem assim, nossa, se eu ingiro muito desses alimentos, piora muito minha dor, eu começo a ter um inchaço nas pernas que me incomoda demais. Tem também uma explicação, doutor, porque 99,9% aí das vítimas dessa doença são as mulheres. Olha, quem responde essa pergunta ganha o prêmio Nobel. Porque eu estou brincando com você, é óbvio que existem algumas hipóteses em relação ao estrógeno e receptores dele nos adipócitos, que são as células de gordura. Mas a explicação ela não é tão absoluta. Existe alguma alteração do receptor que responde de uma maneira exagerada ao hormônio. O que eu brinquei com você é porque quem conseguir responder essa pergunta, a gente consegue inventar um comprimido que bloqueia essa reação química e aí você cura a doença. Como não existe ainda essa explicação tão absoluta, a gente acaba fazendo tratamentos indiretos, através de alimentação,
atividade física e cirurgia. O senhor disse lá no início, acho que na sua primeira resposta, que acumula a gordura nos braços, pernas, quadril, também tem uma explicação por que estes locais do corpo? Essas células elas se comportam de uma maneira diferente do gordura do abdômen, sabe? Elas têm esse receptor diferente do estrógeno nessas partes do corpo. E o interessante é que eles também respondem de uma maneira diferente à dieta, à academia, às atividades que a gente conhece que respondem para a obesidade. Então, as pacientes dizem assim, nossa, eu treino direitinho, eu como bem, eu fiz uma super dieta, perdi 30, 40 quilos, eu consegui emagrecer no rosto, na mama, na barriga, mas a minha perna continua enorme. Ontem eu atendi uma paciente que fez uma redução de estômago, ela emagreceu 50 quilos. E ela conseguiu emagrecer no rosto, na mama, na barriga. A perna, a coxa dela, a panturrilha continuou enorme. Ou seja, mesmo perdendo 50 quilos, essa pessoa não se livra dessas células doentes da perna. E por isso que ela se comporta diferente da obesidade, né? Quer dizer, a obesidade é uma coisa e lipedema é outra. E doutor, o senhor está falando aí desses locais, né, aonde se concentra essa gordura, dando uma pesquisada na internet, às vezes você olha assim, tem gente que fala que é celulite, né? Tem gente que fala que é muita celulite, pode ser confundido? Pode ser confundido. Na verdade, celulite, Viviane, é assim, a gente tem a pele, tem o músculo e tem a gordura. E entre a pele e o músculo, a gente tem septos, são umas cordas que prendem uma coisa na outra. A celulite, na mulher, ela acontece porque quando essa gordura começa a crescer, ela empurra a pele para fora. E aí, como existem esses pontos de aderência, ficam vários nódulos. Todo mundo já viu celulite numa mulher, né? Dizem que 99% das mulheres também têm celulite. Só que diferente de uma celulite, que é um aspecto que pode ser desagradável, o lipedema, além disso, tem toda essa reação de dor, inflamação, de limitação física, né? Porque ele tem vários estágios. E nos estágios mais altos, ele começa a atrapalhar a mobilidade. Então, a pessoa vai para a cadeira de rodas, a pessoa começa a ter lesão no joelho. Então, digamos assim, é uma celulite com vários fatores agregados a ela. Por exemplo, inflamação, dor, e aí mais para frente, pelo peso, lesão dos linfáticos e lesão também das articulações. Então, é uma doença progressiva, né? Com o passar dos anos, ela vai piorando. E quando chega nesse estágio, ela é muito, muito limitante mesmo. E doutor, como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico, ele se baseia em alguns pontos. Primeiro, a história, né? Que é isso que a gente estava conversando. Olha, minha avó tem uma perna super grossa, ela já está na cadeira de roda. Minha tia, quando emagrece, continua com a perna grossa e minha perna está indo nessa mesma direção, ou seja, um histórico familiar dessas características. Ela diz assim, olha, eu tento emagrecer, eu não consigo emagrecer na perna e na coxa, eu consigo perder volume no abdômen, na mama, no rosto, mas minha perna nunca emagrece. Tenho sentido dores. Digo assim, pode fazer massagem no meu ombro, pode fazer massagem nas costas, mas se você tocar na minha coxa, vai doer muito. Dor ao toque. Dor em peso. Olha, eu sou a chata da caminhada. Todo mundo quer andar mais, todo mundo quer fazer caminhada, eu tenho que sentar e ficar com a perna esticada em algum lugar porque eu não consigo caminhar muito. Dor em peso, né? Queimação nas pernas. Aí, quando a gente examina essa pessoa, o exame físico, ela vai ter a pele mais gelada, ela vai ter nódulos na região das coxas, ela vai ter um apagamento do desenho do joelho. Então, começa a acumular tanta gordura no joelho, que perto do ossinho do joelho apaga o desenho dele, né? E aí tem aquela característica da perna muito retificada com um elástico ali no tornozelo. E ela certamente vai estar cheia de roxos nessa região. Tudo isso fala também a favor do lipedema. E a gente consegue apoiar esse diagnóstico através de alguns exames. Exames que mostram a desproporção de gordura entre o abdômen e a perna, que é a ressonância magnética. Tem exames de dosagem corporal, né, que é a bioimpedância e o DEXA. E dá para a gente afastar outras doenças que fazem a gente se confundir. Por exemplo, será que é acúmulo de água na perna? Né? Será que não é inchaço? Então, a gente consegue medir isso num exame, chama cintilografia. Se a cintilografia descartar inchaço, a gente fica com a hipótese de gordura. E também a gente também se confunde com varizes, Viane, porque as pessoas têm dor na perna e falam assim, deve ser na veia. E aí, às vezes, tem pacientes que me procuram assim, Fábio, eu operei varizes uma vez, a dor na perna continuou. Operei a segunda vez, a dor na perna continuou. Eu vou marcar minha terceira cirurgia de varizes. Eu falo, para de operar varizes, a dor não é da veia, a dor é da gordura. Então, a pessoa acaba tendo essa confusão de diagnósticos, né? E, infelizmente, isso vem muito por culpa dos médicos. Muitos profissionais da saúde também desconhecem esse diagnóstico
esse nome, e por essa falta de diagnóstico, os pacientes também são tratados de uma maneira que não é eficaz. Isso acaba piorando a doença, doutor, no futuro? Sim, porque imagina, qualquer doença que a gente faça o diagnóstico precoce é muito mais fácil de tratar, né? Então, quando você acaba fazendo um tratamento ineficaz e postergando o tratamento correto, a gente deixa essa doença evoluir. E aí, quando ela consegue iniciar o tratamento mesmo, ela já está no estágio muito pior, né? Por exemplo, no estágio 3, ela já está com várias deformidades de pele, e no estágio 4, ela já está com lesão do sistema linfático. Então, é Doutor, óbvio que o ideal é tratar antes de chegar nesse ponto. essa doença ela vai progredindo de maneira lenta? Como que é? Vai devagarzinho? Como que aparecem os primeiros sintomas? O que que ela tem que ficar atenta ao próprio corpo? Olha, o histórico normalmente assim, desde que eu comecei a menstruar, né, devido à hormonal feminina, eu sinto dor na perna e minha perna começa a ficar grossa. Eu já tinha vergonha de usar shorts naquela época. Mas aí, assim, aí eu tomei anticoncepcional, teve um gatilho. Aí sim, a evolução vai mais rápido, né? São os saltos. Comecei a tomar pílula, nossa, minha coxa encheu de caroço, cheia de nódulos, começou a ter dor. Nossa, depois da minha primeira gestação, olha, agora eu não consigo mais calçar uma bota, agora eu não consigo mais calçar uma calça. E no segundo filho, então, nem se fala. Agora também já está começando a atrapalhar para andar. Então, respondendo a sua pergunta, claro que existe uma evolução leniente, né, mais lenta, ao longo desses 20, 30 anos, mas em saltos, a cada virada hormonal. E aí muitas dizem, nossa, então agora que eu estou na menopausa, eu estou preocupada, porque agora eu já lesei meu joelho, né, chama condromalácia, estou com uma lesão na minha patela, eu vou ter que operar meu joelho porque eu já estou começando a ficar de cadeira de rodas. Então, nesses estágios mais avançados, aí demora realmente a vida, né, 30, 40 anos para chegar nesse ponto. Doutor, feito o diagnóstico, como que é o tratamento? Existem vários tipos de tratamento, eu estava vendo que tem o cirúrgico e o clínico, é isso? Excelente. E assim, sendo muito honesto com vocês, o certo é fazer tudo junto, né? Não existe um tratamento e também às vezes as pessoas se confundem. Fala, eu faço um ou faço outro? Não, faço os dois. A verdade é o seguinte, eu acho que se alimentar bem, né? Quer dizer, ter uma atividade física regular, isso é para todos os seres humanos, né, Viviane? E quem tem lipedema mais ainda. Então, assim, o que a gente orienta é que ela tenha uma atividade física regular, que mantenha o peso sob controle, para evitar esses saltos. Na maioria das vezes, de preferência de baixo impacto, sabe? Se ela gosta de natação, se ela for para academia, em vez de ela fazer um esporte que fica fazendo impacto no joelho, é melhor ela fazer escada, fazer elíptico, fazer bicicleta, coisas que não machuquem o joelho. E ter aquela alimentação anti-inflamatória que a gente comentou, quer dizer, reduzir o leite de vaca, a farinha de trigo, o açúcar e o álcool. Essa é a primeira fase do tratamento que já ajuda a manter a coisa mais sob controle. Quando isso já está bem estabilizado, a gente pode operá-la. E aí, segundo a Academia Americana, né, de Lipedema, que foi o consenso que foi liberado ano passado, perdão, 2021, ele diz assim, a única técnica capaz de remover as células de gordura do lipedema é a cirurgia. Então, a remoção do corpo ela é literal, você tem que tirar a célula dessa pessoa. E a gente consegue tirar litros e litros de gordura. Eu acabei de fazer um procedimento em que a gente tirou 6 litros de gordura da panturrilha. Nossa, só da panturrilha. Só do joelho, panturrilha. Então, essa remoção ela é bastante forte e bastante eficaz, óbvio, né? Porque daí a perna dá aquela diminuída de tamanho. Depois da cirurgia, ela se recupera, óbvio, e ela mantém esse resultado voltando para atividade física e alimentação. Então, parece que a gente fica assim, até o partido do quem pede para comer direito e fazer exercício, e o partido da cirurgia não é isso, né? Na verdade, a saúde vem dessa integração desses hábitos todos juntos. Doutor, a cirurgia é uma lipoaspiração? Como que é essa cirurgia? Existem 3 cirurgias possíveis. Uma é a lipoaspiração, em que a gente faz a remoção dessas células doentes da perna, joelho, coxa e braço. Só que às vezes, quando a gente esvazia essas células, a pele pode ficar com flacidez. Então, nessa região abaixo da pele, muitas vezes a gente aplica aparelhos que esquentam a pele para que haja produção de colágeno, para a pele grudar, para a pele retrair e não ter flacidez. Isso pode ser feito com alguns aparelhos que aquecem a pele, laser, jato de plasma, radiofrequência, são aparelhos que esquentam a pele gruda, quer dizer, produz colágeno e diminui a flacidez. E nos casos mais graves, a gente faz uma remoção cirúrgica da pele, pode fazer uma incisão na região do tríceps e tirar a pele, uma incisão na região da coxa e tirar a pele.
que são as dermolipectomias. Então, pode tirar gordura e ou fazer algo que encolha a pele e ou tirar pele, literalmente, né, através de uma incisão cirúrgica, a depender do grau da doença. Feita a cirurgia, pode voltar tudo de novo, doutor? A boa notícia é que não. Existem estudos de longo prazo, alemães e britânicos, em que seguiram essas mulheres por 8 anos. Então, se a gente ligasse para essa mulher, né, que foi operada hoje, daqui a 8 anos, assim, o que você acha da sua panturrilha? Ela disse, não, tá tudo bem. Ela não retorna a refazer essas células. Ou seja, as células que restam lá, a gente remove uns 80%. Então, aqueles 20% restantes não conseguem se multiplicar e refazer todo o quadro. Aí vem um erro frequente. A pessoa diz assim, bom, já que já tirou da perna, pronto. Eu não preciso comer direito, eu não preciso treinar, eu posso engordar novamente. Ela não consegue engordar na panturrilha, mas o que não quer dizer, Viviane, que ela não vai conseguir engordar na barriga, no rosto, no bumbum. Então, às vezes elas dizem assim, nossa, eu operei e agora meu lipedema está andando para o meu rosto, agora o lipedema está andando para a minha barriga. Não está andando, né? Lipedema não é, né, um tumor que sai se espalhando, não tem perna lipedema, né? O que acontece é que, na verdade, assim, após a cirurgia, se a pessoa não se cuida, ela pode ter um reganho de peso. E como esse reganho não acontece aonde a gente tirou, ele pode acontecer em outras áreas do corpo, né? Então, voltando para o começo da nossa conversa, olha como é importante estabelecer uma boa rotina de atividade física e alimentação, fazer uma boa cirurgia e depois manter esse resultado através dos hábitos saudáveis. Doutor, então lipedema e obesidade andam juntas aí? Às vezes, eu tenho pacientes que treinam 10 vezes por semana, faz crossfit de manhã e faz musculação à noite todo dia. Eu tenho pacientes que fizeram redução de estômago e perderam 50 quilos. Mesmo essas mulheres continuam com lipedema. Então, veja, existem situações em que a pessoa tem os dois juntos. Ela está obesa, gordura na barriga, no rosto, na mama, e ela também tem lipedema na perna, entendeu? Só que se ela trata a obesidade, dieta, academia, cirurgia bariátrica, ela deixa de ser obesa, mas ela continua com lipedema. São tratamentos diferentes e diagnósticos diferentes. O que pode acontecer, às vezes, é que eles sejam concomitantes, percebe? Então, tem gente obesa que não tem lipedema, tem gente que tem lipedema e não tem obesidade, e uma pessoa pode também ter os dois. Doutor, lá no começo do programa a gente falou, né, que é uma doença que atinge aí mais ou menos 5 milhões de brasileiras. Agora que a Organização Mundial da Saúde reconheceu, o tratamento, pelo que eu tô vendo, não é tão simples assim. Em alguns casos pode envolver sim a cirurgia. Mas e aí? O que se sabe hoje? O SUS, convênio, pagam todo esse tratamento, doutor? Essa é a nossa luta atual. A gente tem algumas lutas, né, que eu tenho tentado contribuir com esse grupo de mulheres. Uma, que eu te agradeço muito a oportunidade, é trazer conhecimento, visibilidade para esse tema, porque essas mulheres têm tudo isso que eu te falei, elas não sabem que isso tem nome, e os médicos que elas procurarem possivelmente também não. Então, o primeiro passo é isso, é trazer o diagnóstico correto, a condução correta para essas mulheres. Aí elas vão querer o tratamento. E aí a próxima luta nossa realmente é tentar viabilizar, democratizar esse tratamento. Isso está sendo feito através de algumas campanhas. A gente está no Instituto Lipedema Brasil, que é um instituto dedicado para essa doença. E lá no instituto a gente está, então, desenvolvendo campanhas tanto para a luta contra a doença viabilizada pelo SUS e pelos planos de saúde. Além disso, a gente também tem oferecido cursos sobre isso, gratuitos, para as mulheres aprenderem sobre esse assunto, né? E mais para frente, a gente também vai ter um apoio de uma ONG que está sendo montada para tratamento filantrópico para essas mulheres também. Então, tem vários projetos bacanas em torno desse tema. Educação, viabilidade, né? Mudança social de leis e também filantropia. Tem algum contato, algum site, doutor, que a gente já possa divulgar? O nosso Instagram é @lipedemabrasil. E aí ali tem várias informações sobre a doença, sobre o instituto, sobre as campanhas, né, assim, de conscientização. E a gente vai também fazer o lançamento da ONG nos próximos 2 meses. Ah, que bacana, doutor. E voltando a falar então sobre tratamento, diagnóstico, enfim, tem cura? Mesmo com cirurgia, a pessoa fica curada ou essa é uma doença aí para a vida toda que ela tem que ficar ali o tempo todo monitorando? Olha, Vianney, essa é uma pergunta excelente que eu acho que às vezes as pessoas interpretam errado. Existe um discurso na internet e dentre as mulheres que diz assim, lipedema não tem cura. Eu não concordo muito com essa frase, porque assim, se você consegue
implementar uma rotina saudável, consegue fazer uma cirurgia que você tira essas células doentes e depois continua comendo direitinho e tendo atividade física e fica tudo bem para a vida toda, para mim isso tem tratamento, você concorda? Então, acho que talvez quando elas digam assim, olha, lipedema não tem cura, a única interpretação que eu vejo disto é, puxa, mesmo fazendo o tratamento, eu preciso ficar vigilante com o que eu como, né, ter uma alimentação saudável, ter uma atividade física de rotina. E aí, como seu programa é saúde e vida, isso aí eu acho que é para todo mundo que está assistindo o programa, não é só para quem tem lipedema, concorda? Então, lipedema tem cura, sim, pode ter esperança, é uma vida muito legal, assim. Tem vários estudos em qualidade de vida que mostram que a vida fica boa depois do tratamento, que dá para ter mais mobilidade, vai ter menos dor, essa vida fica normal, cabe na bota, cabe na calça. Então tem tratamento, sim, não tenha dúvida. Só que a gente pede para essas mulheres continuarem cuidando da saúde para sempre, que é se alimentar bem e fazer atividade física. E tem como evitar essa doença? Ótima pergunta. Então, por exemplo, a pessoa já tem lipedema, passou por um tratamento, mas tem uma filha mulher. E ela está começando a ver essas mesmas características que ela já herdou da avó, da tia, ela está vendo na filha dela. Algumas sugestões. Primeiro, de novo, né? Cuide da alimentação dentro da casa, põe essa criança para ter uma atividade física regular e cuide para que ela não seja obesa, porque obesidade é uma coisa e lipedema é outra, mas quando a pessoa ganha muito peso, a gordura se acumula, inclusive, na região do lipedema. Então, evitar momentos de obesidade. Outra coisa, quando possível, Viviane, é interessante evitar hormônios femininos. Então, assim, quando essa moça for tomar anticoncepcional, a gente ponderar se realmente é necessário, sabe? Porque, às vezes, os médicos também têm uma coisa meio liberal com anticoncepcional. Fala, toma hormônio aí, toma pílula, tranquilo. É tranquilo para anticoncepção, mas será que não tem efeitos colaterais, dentre eles o lipedema ou a trombose, em que a gente deveria evitá-los, né? Então, eu peço assim, pondere a necessidade de pílula para ver se vale a pena. Agora, não quer dizer que essa pessoa nunca vai engravidar, não quer dizer que essa mulher nunca vai entrar em menopausa, né? E aí, eventualmente, nesses momentos gatilhos, ela vai precisar de um tratamento mais invasivo, né? Alguma coisa mais cirúrgica mesmo, para tirar ela daquela descompensação. Mas pelo menos ela não vai ter uma doença que avança muito rápido e que é extremamente limitante, né, precocemente. Então, pelo menos ela vai segurando o avanço até necessitar de um tratamento cirúrgico mesmo. Entendi. A gente está aqui falando hoje sobre lipedema no Saúde é Vida com o Dr. Fábio. Doutor, para a gente encerrar o programa de hoje, eu queria que o senhor deixasse um recado, então, para as mulheres que estão assistindo o nosso programa, o que que elas têm que ficar aí de olho no corpo, né? Já que essa é uma doença pouco falada, que agora que foi reconhecida, muitas vezes tem e nem sabe o que é. Olha, a mensagem que eu queria deixar, assim, primeiro, essas pacientes não têm culpa de ter essas características na perna e na coxa. Elas têm muita sensação de culpa. Ah, eu sou preguiçosa. Ah, se eu treinasse direito ia melhorar. Ah, eu que como tudo errado, tenho a perna toda deformada por culpa minha. Não, lipedema é doença. Tirem essa culpa do seu ombro. Essa é a primeira mensagem. Ninguém tem culpa de ter uma doença. Segundo, tem tratamento. Então tenham esperança. Tem como melhorar com alimentação, com atividade física, o que não são implementações que exigem custo, né? Tem como trabalhar com profissionais de saúde que entendem desse assunto e procurar um médico correto para poder fazer os procedimentos mais invasivos mesmo. E tem como cuidar da saúde sempre, né? Para os filhos, para sua família, e dessa forma você vai conseguir manter essa doença sob controle. Então, o lipedema não é um monstro, é uma condição super frequente, e essas mulheres têm que ter esperança de que tem como melhorar muito, sim. Dá para ter uma vida normal mesmo com lipedema. E informação é tudo, né, doutor? Vamos divulgar de novo o Instagram de vocês? É arroba... Sim, arroba Lipedema Brasil. E aí, quem tiver qualquer dúvida, ali é o canal mais fácil de me achar. Então, a gente responde por lá, estou sempre à disposição das suas telespectadoras, viu, Gi? Tá ok, doutor Fábio, muito obrigada, viu, por falar com a gente hoje, tirar todas as nossas dúvidas, falar um pouquinho sobre essa doença, né? Tão importante a gente falar o que é, o que está acontecendo para ajudar quem está assistindo a gente. E parabéns aí pelo trabalho social que vocês estão desenvolvendo. Muito obrigada pela oportunidade, eu estou sempre à disposição. Fica aqui o convite para um próximo programa, viu? E a você de casa também, fica o convite para entrar nas nossas redes sociais. Esse programa está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. Entra lá
e rever tudo o que foi falado aqui. E se tiver alguma sugestão, alguma doença que você nunca ouviu falar e quer entender melhor, tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Manda aí a sua sugestão que a gente vai atrás de um especialista, assim como a gente fez hoje. Então, fique com a gente, acompanhando aí a programação da TV Câmara Campinas. A gente se vê no próximo Saúde é Vida. Se cuida. Tchau!